Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Palavra do Senhor, que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou ele a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Esse texto é um texto que particularmente eu gosto bastante, porque aqui nós podemos entender algumas verdades, algumas vertentes bíblicas, para que nós possamos colocar em prática na nossa vida espiritual. O profeta Jeremias, assim como a nação de Israel, principalmente o povo de Judá, estavam passando um momento complexo na sua história, porque a Babilônia estava se aproximando do lado sul, assim como Nabucodonosor também estava se aproximando, para poder naquele momento trazer o cativeiro que todos nós conhecemos. Eles haviam visto o que a Síria havia aprontado com a região norte e da forma tenebrosa que ela foi devastada. E Jeremias começou a fazer alguns questionamentos a Deus, começou a fazer algumas perguntas. O porquê que Deus estava permitindo a Babilônia se aproximar tão ferozmente? O porquê que Deus está permitindo Nabucodonosor se aproximar daquela nação escolhida? E a nação estava com o coração tão endurecido, de forma que não queria ouvir a voz de Deus. Se você começar a olhar o capítulo 15, o capítulo 16, você vai ver que o coração do profeta está cheio de perguntas, está cheio de questões. Já foi uma época, eu já tenho mais de 20 anos de cristão, que eu ouvi uma frase que dizia assim: Deus, Ele não quer as nossas perguntas. Deus, Ele não quer que nós venhamos a perguntar os porquês, mas os praquês. Mas com o tempo, eu descobri que Deus não tem problema com os nossos questionamentos. Deus não tem problema com as nossas perguntas. Deus não tem problema com as nossas dúvidas na nossa trajetória. Uma coisa que Deus tem problema é com a nossa incredulidade. Eu tenho um filho de 10 anos de idade, que ele está chegando naquela fase de perguntar tudo. Papai, por que a gente tem que dormir? Papai, por que a gente tem que acordar? Papai, por que nós temos 10 dedos? Porque na cabeça dele, ele entende que o pai tem a resposta que o filho necessita. Porque para mim, que por mais que pareça óbvio, pareça simplória a pergunta dele, para ele é elevada de uma grande importância, porque ele olha para mim como uma figura paterna e ele entende que eu tenho a resposta para poder dar a ele. E eu, com todo prazer, com toda alegria, com toda honra, eu tento explicar para ele os porquês das perguntas dele, para que ele possa aprender. Com Deus não é diferente. Nós estamos vivendo uma vida complexa, uma vida cheia de dificuldade, aonde nós enfrentamos problemas espirituais todos os dias. E se existe uma pessoa que pode responder os porquês da nossa vida, é o Senhor que fez os céus e a terra, é o nosso Pai. E Ele não tem nenhum problema de te responder o porquê de algumas coisas na sua história. Sabe, eu quero dizer para você, Deus, nesse fim de tarde, início de noite, Ele está aqui para poder responder alguns questionamentos que você tem feito a Ele. Eu não sei como é que você chegou aqui, de repente desanimado, triste, abatido, mas Deus tem uma resposta para você e para a sua vida neste momento. E Deus, Ele se apresenta ao profeta no capítulo 18. Obrigado. No capítulo 18. E Deus, Ele se apresenta e fala o seguinte: Jeremias, eu vou te dar a resposta que você precisa. Eu vou te dar a resposta que você tanto almeja. Mas antes disso, eu quero te dar alguns requisitos. Eu quero te dar um checklist para você cumprir, para ver se você está pronto para poder ouvir a minha voz. E a primeira coisa que Deus fala com ele no capítulo 18 é: dispõe-te, tenha disponibilidade. Sabe o que Deus está dizendo com o profeta? Jeremias, você quer me ouvir? Então eu quero dizer uma coisa: primeiro você tem que estar disposto
para poder parar, para poder ouvir e entender o que eu quero falar com você. Sabe o que Deus está dizendo? Se você quer me ouvir de uma forma diferente, se você quer ouvir uma resposta que você precisa em meio à sua trajetória, é necessário você parar tudo que você está fazendo, e o seu ouvido está atento para poder ouvir a minha voz e ouvir a minha direção. Sabe, eu quero dizer para você, nós estamos vivendo numa geração muito acelerada. Pare para ver bem. Hoje em dia, quando uma pessoa manda um áudio para outra pelo WhatsApp, sabe o que a pessoa faz? Ela acelera em 2 vezes, para poder tentar acelerar a fala, porque o dia está corrido demais. Mas com Deus não funciona assim. Se você quer ouvir o que Ele tem para a sua vida, Deus não quer pessoas apressadas, Deus não quer pessoas que não tenham disponibilidade. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero que você pare tudo e atente a cada palavra que eu vou trazer para a sua vida e para a sua história. Quantos estão disponíveis para ouvir a voz de Deus? Levante as mãos e adora. Você quer ouvir? Quero. Então fica disposto. Segunda coisa, disponibilidade não é apenas parar para ouvir, mas é para ouvir aquilo que Deus quer falar, não aquilo que você quer ouvir. Porque tem gente que até quer parar para ouvir Deus falar. Se Deus falar o que ela quer que Deus diga. Agora, se Deus for trazer uma mensagem de exortação, uma mensagem que puxa um pouco a nossa orelha, algo que é para poder desarticular o ego e viver a vontade dele, as pessoas não querem ouvir. Porque tem gente que muitas vezes filtra aquilo que entra no ouvido e desce ao coração. Sabe o que Deus está dizendo? Para que você possa viver o novo na minha presença e ouvir o direcionamento que eu tenho para você, as respostas da sua vida, você tem que estar pronto para poder ouvir aquilo que eu tenho para você. Quer seja uma palavra de edificação, uma palavra de exortação, uma palavra de consolo, mas saiba de uma coisa: o caminho que Deus tem para você é um caminho perfeito. O caminho que Ele tem para a sua vida é um caminho sem erro. Sabe, eu quero dizer para você, aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus jamais estarão, meu filho, perdidos em meio à sua trajetória. Por isso que é necessário estar disponível. Deus fala, tenha disponibilidade. Eu acredito que o profeta falou, tá bom, estou aqui. Fala, ele, calma. Você está disposto? Agora eu vou te passar o endereço aonde é. Como assim, Deus? O Senhor pediu disponibilidade, eu estou aqui. Calma. Agora é o segundo passo. Eu quero que você saia de onde você está e você vá até um endereço aonde eu vou te indicar. Peraí, Deus, já me coloquei à disposição, já estou pronto para poder ouvir. O Senhor não pode falar onde eu estou? Não, porque além de me ouvir, é necessário obediência às minhas ordens. É necessário obediência àquilo que eu quero. Sabe por quê? Deus não se revela, Deus não se manifesta quem não é obediente à palavra e à vontade dEle. Na verdade, Deus fala em todos os lugares, mas Deus queria provar a obediência no coração do profeta. Deus falou, pega o endereço, eu quero que você vá até a casa do oleiro. Eu quero que você vá até a casa do oleiro. Sabe o que eu quero dizer, meu irmão? Além de você estar disponível, você precisa ser obediente para onde o Senhor mandar você ir, para que Ele possa se revelar a vontade dele para a sua vida. Sabe aonde Deus mandou ele ir? Deus não mandou ele para o templo, Deus não mandou ele para o meio dos sacerdotes, Deus não mandou ele para o meio dos profetas. Deus falou, vai até a casa do oleiro. A casa do oleiro, se você começar a pesquisar a geografia bíblica, você vai ver que ficava do lado sul, na saída de Jerusalém. A casa do oleiro ficava no vale de Rinom, aonde era o lixão de Jerusalém. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero que você saia da posição aonde você está, vá para fora dos muros e vá até o meio do lixão. Deus, o Senhor está mandando ir para o lixão? Sim, porque eu falo aonde eu quero. Eu falei com o meu povo no meio do deserto, eu falei com Ezequiel dentro do vale de ossos secos, eu falei com Jó dentro de um redemoinho. Eu falo com o meu povo aonde eu quero, do meu jeito e da minha maneira. Deus tira ele da posição de conforto e fala, vai lá no vale de Rinom, porque é lá que eu vou falar contigo.
Mas pastor, não tinha um lugar mais fácil, a igreja? O templo, a casa do profeta. Meu amigo, Deus está em todos os lugares, Ele fala aonde Ele quer. Sabe o que Deus está querendo dizer para Jeremias? Jeremias, eu estou mandando você ir até aquele local para poder te mostrar que a minha glória se manifesta em todos os ambientes aonde você pode. Pensa aí, de repente, você nem imagina aonde pode acontecer. Sabe o que eu quero dizer para a sua vida? De repente o caos que você está vivendo, você está pensando, Deus não vai falar comigo em meio à fala que eu estou vivendo. Deus não vai falar comigo em meio ao deserto. Deus não vai falar comigo em meio a essa dificuldade, meu filho. Deus fala contigo aonde Ele está, aonde Ele quiser. Sabe por quê? Porque a presença dEle, ela pode ir a qualquer lugar que Ele quiser. Pode penetrar no vale mais profundo que você está. Sabe o que Davi falou? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Sabe por quê? Porque Deus está em todos os lugares e Ele fala onde Ele quer. Disponível, obediente. O interessante é que essa ida até a casa do oleiro, ela tem uma direção, que é uma descida, literalmente, porque Jerusalém está acima, o vale de Rinom está lá embaixo. Deus está dizendo com ele: se você quer receber uma revelação nova do alto, você precisa entender que o caminho é descendo. Que o caminho é descendo. Eu morei aqui no Rio Grande do Norte 8 anos e 3 meses. Antes de eu ser capelão, eu fui sargento. Eu trabalhei no batalhão de engenharia em Caicó. E eu lembro que quando estavam fazendo o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, os engenheiros, eles tinham uma fala que eu achava interessante. Quando eles estavam colocando o equipamento para poder ver como é que estava a pista do aeroporto, quando a pista estava toda certinha, eles falavam que estava ok. Mas quando tinha um nível, uma subida de nível, um desnível, eles falavam: olha, está tendo uma mudança de nível na pista, está tendo uma mudança de nível, ela não está mantendo o caminho reto, ela não está mantendo o caminho plano. E eu vendo essa fala deles, dentro do trabalho, eu associei ao que Deus está falando a Jeremias, quando manda a ele descer literalmente. Sabe que Deus está trazendo uma mensagem para o profeta? Jeremias, se você quer ouvir algo diferente que você nunca ouviu, se você quer viver algo diferente na sua história, igual você nunca viveu, é necessário você mudar o nível da sua vida espiritual. É necessário você mudar o nível da sua vida. Sabe o que Deus está dizendo? Porque tem gente que quer receber coisas novas de Deus, mas o caminho dela é na mesma linha reta a vida toda. Não existe mudança de nível na sua espiritualidade. Sabe por quê? Tem gente que quer ouvir Deus de forma diferente, quer receber a presença de Deus de uma forma diferente, mas a vida nunca tem uma mudança de nível. Deixa eu dizer uma verdade para você: se você quiser viver o profundo com o Senhor, se você quiser viver uma vontade de Deus perfeita na sua vida, é necessário ter uma mudança de nível espiritual na sua trajetória. Não tem como ter uma experiência sobrenatural sem mudança de nível na sua trajetória espiritual. E quando eu vejo isso, mudança de nível, eu enxergo a figura do profeta Ezequiel, capítulo 47 de Ezequiel. O anjo vem na margem, mede 1000 côvados e fala: entra um pouco na água. A água está sobre os seus tornozelos, água superficial. O anjo mede mais 1000 côvados e fala: entra mais um pouco. E de repente a água bate nos seus joelhos. De repente o anjo mede mais 1000 côvados e fala: entra um pouco mais. De repente a água bate nos lombos e depois ele está submerso sobre a água. Olha aqui para mim, para você entender o que é mudança de nível. Veja que Ezequiel começou no nível de superficialidade, e depois de um tempo ele chegou no nível da imersão. Mas olha aqui para mim, veja que entre a superficialidade e a imersão, ele teve que passar pelo nível do joelho.
pelo nível do joelho, pelo nível do joelho. Sabe por quê? Não tem como crescer se o joelho não estiver no chão. Não tem como crescer se o joelho não estiver na presença de Deus. Não tem como crescer sem passar pelo nível do joelho. Que quer pular do artificial para o profundo direto. Mas Deus ensina no texto: não tem como sem antes você passar pelo nível dos joelhos. Sabe o que Deus está dizendo? Quer viver algo diferente na sua vida? Vá para o nível do joelho esta tarde. Quer viver uma vida de profusão da glória de Deus na sua vida? Permita que a graça dele seja sobre a sua vida e sobre a sua história, porque Deus tem algo extraordinário. Sabe, eu quero dizer para você: se prepara, porque Deus está levantando uma geração, o qual ele vai trazer uma revelação mais profunda para a sua vida, para a sua história, para o seu ministério. E se prepara, queira o diabo ou não queira, ele vai bater em retirada. Retirada. Deus fala. Quer ouvir? Disponibilidade, obediência e mudança de nível. Aí Jeremias cumpre a cartilha de Deus. Veja que ele vai até a casa do oleiro. E sabe o que eu acho lindo? É que quando Jeremias chega lá, Deus fala que lá ele vai ouvir a palavra. Jeremias está querendo ouvir a palavra, mas a primeira coisa que acontece quando ele chega lá, ele não ouve, ele começa a ver. Vou repetir: ele queria ouvir, mas como ele foi disponível, obediente e mudou o nível da trajetória, da história dele, da vida espiritual, aquilo que ele queria ouvir, os olhos deles começaram a ver. Porque você vai ver no texto que o oleiro só fala no final. Você vai ver que Deus só fala no final. Primeiro Deus faz Jeremias enxergar com os olhos dele a resposta que ele precisava. Sabe o que Deus está dizendo? Se você for fiel naquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que você queria apenas ouvir, os seus olhos começarão a ver. Os seus olhos começarão a ver. Os seus olhos começarão a enxergar o que Deus tem na sua trajetória. E sabe o que ele vê? A primeira coisa que ele vê é que o oleiro está entregue, está dedicado, está trabalhando na obra da olaria sobre as rodas, num trabalho que não para, num trabalho que não tem pausa. Sabe qual é a primeira resposta que Deus está dando a Jeremias aqui dentro desse texto? Jeremias olha para esse oleiro, ele não para de trabalhar um segundo sequer. Olha para esse oleiro, ele não para de trabalhar um minuto sequer. Sabe, eu quero dizer que assim sou eu na sua vida e no meio do meu povo. Ainda que a Babilônia esteja chegando, ainda que Nabucodonosor esteja perto, eu continuo trabalhando pela vida de vocês. Tudo está sobre o meu controle, tudo está sobre as minhas mãos. Sabe, eu quero dizer para você, Isaías capítulo 64, verso 4: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se perceberam, nem com os olhos se viram, um Deus além de ti, que trabalha, que trabalha, que trabalha, que trabalha para aqueles que nele esperam. Sabe que Deus está dizendo: eu estou trabalhando pela sua vida, pela sua casa, pelo seu ministério, pelos seus negócios. Quando tomam posse desta palavra, levante as mãos agora. A Babilônia veio, Nabucodonosor está chegando, mas Deus está dizendo: quem está no controle sou eu. Quem está no controle sou eu. Sabe o que Deus está dizendo? A porta fechada não foi o diabo, foi eu que permiti ela fechar.
essa dificuldade que está batendo na porta não foi o diabo, foi eu que permiti. Sabe por quê? Eu estou te preparando para você viver um momento o qual você nunca viveu. Eu estou preparando você para poder viver o novo na minha presença, porque eu continuo trabalhando. Segunda coisa, eu já tive a oportunidade de conhecer o trabalho do oleiro, como naquelas épocas primitivas. Hoje não existe mais. Hoje tudo é automatizado, mecanizado. Mas eu tive a oportunidade de conhecer em loco como é o trabalho de uma olaria, como na época do texto. Sabe como é que era? Em todo momento em que o oleiro está entregue à obra daquele barro para poder transformá-lo num vaso, existe uma coisa que o oleiro nunca faz. Sabe qual é? Em nenhum momento ele tira a mão de sobre o barro. Ele tira a mão de sobre o barro. Sabe por quê? Todo o processo de moldagem, a mão do oleiro está sobre o barro. E sabe uma coisa que eu aprendi? Ele não permite ninguém, Isaías, botar a mão na obra que ele está fazendo, botar a mão na obra que ele está executando. Sabe o que Deus está dizendo? Fica calmo e tranquilo, porque aonde a minha mão está, a mão de ninguém toca. A mão de ninguém toca. Nessa obra, nesse processo, só tem uma mão que pode tocar em você, que é a mão do oleiro, que é a mão do oleiro, que é a mão do oleiro. É a mão dele. Tem gente que tem medo da mão dos homens. Tem gente que tem medo da mão do diabo. Eu tenho medo é da mão do oleiro, porque ele faz e desfaz do jeito que ele quer. Ele realiza da forma dele, Isaac. E ele está dizendo: fica calmo, porque enquanto a minha mão estiver no processo da sua vida, o diabo não toca. O diabo não toca. O diabo não toca. Sabe, eu quero dizer para você, enquanto a mão de Deus está sobre a sua vida, as bênçãos dele são derramadas sobre a sua história. Apenas suporta o processo. Apenas suporta o processo da maldade. Sabe por quê? A sua vida não está no mundo. A sua vida não está na mão do diabo. A sua vida é conduzida pela mão do Senhor. A sua vida é conduzida pela mão do Senhor. Olha aqui. E sabe o que eu acho lindo? Você pode pesquisar, pode botar no Google, na internet, aonde você quiser. A mão do oleiro, ela fica esticada no início do processo. Olha aqui. Até que o barro comece a ficar sólido, para deixar de ser barro, para começar a virar vaso. Quando o oleiro percebe que aquele barro que está sendo circulado, movimentado pelaquela roda superior, está começando a ter consistência, aí ele começa a fazer um movimento de moldagem para poder formar um vaso. E sabe como é que a mão do oleiro começa a fazer? Ela deixa de ficar reta e ela começa a apertar o barro. Ela começa a apertar o barro para poder começar a dar forma à moldagem dele. Sabe uma coisa que eu aprendi com isso? Que não tem como você deixar de ser barro e se tornar um vaso se Deus não apertar você. Vou repetir. Tem gente querendo virar vaso, mas não quer receber aperto de Deus. Tem gente que quer virar vaso na casa de Deus, mas aquele crente light, aquele crente Nutella. Não, Deus, só quero mão aberta, só quero bênção, só quero que o Senhor alise o meu ego. Sabe o que Deus está dizendo, meu filho? Quando eu perceber que você está sólido na fé, eu vou ter que te dar uns arroxos, eu vou ter que te apertar. Sabe por quê? Senão você não toma jeito, senão você não toma forma de vaso. Sabe o que está acontecendo? Tem muita gente com cara de vaso, mas não tem modelagem de vaso. Sabe o que Deus está dizendo? Para você se tornar um vaso na minha presença e na minha
minha obra, a minha mão precisa apertar, a minha mão precisa te moldar, a minha mão precisa trabalhar. Mas pastor Anderson, se Deus me apertar muito, eu morro. A mão do oleiro não mata, crente. O que mata a crente é pecado escondido, soberba e mentira. A mão do oleiro, quando nos aperta e nos prova, ela nos deixa mais resiliente, ela nos deixa mais forte, ela nos deixa mais moldado. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero levantar uma geração de vasos de honra na minha presença. E para isso acontecer, é necessário que a minha mão aperte um pouco, que a minha mão feche alguma porta, que a minha mão feche algum caminho, para que a minha vontade seja estabelecida sobre você. Outro detalhe, olha aqui. Você sabia que quanto mais a mão do oleiro te aperta, mais das digitais da mão dele fica sobre a sua vida? Vou repetir. Quanto mais ele te aperta, mais da marca da mão de Deus estará na sua história. Mais da marca da mão de Deus estará sobre a sua vida. Sabe por quê? Tem até alguns vasos bonitinhos na igreja. Vaso que fala bonito, vaso que canta bonito, vaso que canta bonito, mas que vive feio, mas que o formato dele não tem um pouquinho da digital da mão de Deus. Mas agora, quando o vaso é preparado na olaria de Deus, é amassado por ele e tem das digitais, quando ele abre a boca, você não sabe se a igreja sobe ou se o céu desce. Quando ele começa a cantar, algo diferente começa a acontecer, e todo mundo vai dizer: aquilo ali é a marca da mão de Deus, aquilo ali é a marca da mão de Deus, aquilo ali é a marca da mão de Deus. Deus está dizendo: eu estou assinando a obra que eu tenho contigo. Eu estou assinando com as minhas mãos o projeto que eu tenho na sua vida, na sua história e na sua trajetória. Apenas permita que a minha mão trabalhe do jeito que ela quer. Apenas permita que a minha mão trabalhe do jeito que ela quer. E uma das formas dele moldar é colocar a mão por dentro e começar a moldar por dentro. Sabe por quê? Porque antes do vaso tomar uma forma externa, primeiro o oleiro trabalha dentro do interior do vaso. Dentro do interior do vaso. Já estou indo para o fim. Outro detalhe, nesse texto existiam duas rodas, uma superior aonde ficava o barco e a inferior aonde o oleiro definia a velocidade do processo. Se o oleiro percebesse que precisava colocar mais pressa, ele acelerava. Se o oleiro visse que precisava diminuir, ele diminuía a velocidade. Sabe o que eu entendo? Quem coloca o tempo no processo não é você, é Deus. Vou repetir. Quem colocou o prazo determinado para a sua vida e para o projeto que ele tem para você não é você, é o oleiro. É o oleiro. Aí tem gente que vai dizer: pastor, mas já passou um mês, já passou um ano, já passou uma década. Olha aqui para mim, eu e você temos horas, dias, meses e anos. Deus tem o tempo. Deus tem o tempo, e tudo no tempo dele é perfeito. Tudo no tempo dele é perfeito. Eu sei que tem coisa na sua vida que parece que está atrasado. Tem gente dizendo que está atrasado. Está atrasado coisa nenhuma. O projeto que o oleiro tem é individual com cada um. Ele tem um tempo para cada um. Ele tem um projeto para cada um. Ele tem o tempo da moldagem para cada um.
Veja que na moldagem do vaso, na formação e na preparação para ele se tornar um vaso, veja que ele dá um giro de 360 graus. Sabe o que é isso? Volta completa. Volta completa. Sabe por quê? Que o vaso, muitas vezes ele é colocado em comparação uma formação da nossa vida, porque Deus ele faz assim conosco. Ele até permite que você chegue do outro lado, mas Ele nunca vai permitir que você esqueça de onde você saiu. Vou repetir. Você sabe por que é 360? Porque Deus está dizendo, Jeremias, é assim: eu faço crescer, mas eu te faço voltar às suas origens, para você não esquecer quem você era. Eu te prospero, mas eu sempre vou fazer você lembrar das suas raízes, para você lembrar quem é que te ajudou quando você estava caído na sarjeta. Eu vou fazer você crescer, mas eu vou fazer você voltar, para você nunca esquecer as suas raízes. Sabe por quê? Olha aqui, porque tem gente que, se Deus fizer ele crescer um pouco, chegar em 180 graus, sabe o que ele vai fazer? Não quero mais saber da igreja, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber das pessoas que me ajudaram, não quero mais saber da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos. Agora eu chutei um balde e vou estar do outro lado. Mas sabe o que Deus está dizendo? No meu reino é assim: eu te exalto, mas você não esquece das raízes. Eu te prospero e você não esquece das raízes. Eu te uso e você não esquece das raízes. Repita comigo: se eu esquecer as minhas raízes, Deus vai fazer eu me lembrar delas. Porque o que tem de gente que cresce um pouquinho na vida, Isaac, e acha que agora virou o bambambam, a última bolacha do pacote, a Coca-Cola do deserto, Deus diz, no meu reino eu te faço crescer, mas você nunca deve esquecer de onde eu te tirei. Você nunca deve esquecer o que eu fiz na sua vida. Eu tornei a sua empresa próspera, eu tornei o seu trabalho rentável, a sua família abençoada, mas você não pode esquecer aquilo que eu fiz na sua história, no meio da sua caminhada e da sua trajetória. Eu lembro que uma certa feita, eu encerro aqui, eu vou orar. Me chamaram para poder pregar num evento. Obrigado pela toalha que me deu aqui. Eu esqueci que Mossoró era quente. Hoje eu saí de Curitiba, estava 14 graus. Eu lembro que uma vez me chamaram para poder pregar num evento. Falaram, pastor, o senhor pode vir aqui pregar no nosso evento de missões? Eu falei, posso. O irmão começou a fazer a divulgação do trabalho, começou a fazer a mídia, o marketing. Eu lembro que eu cheguei lá, irmãos, a igreja estava lotada, devia ter uns 15 crentes na igreja. Aí eu fui e preguei normalmente, trouxe a palavra, orei, clamei pelos irmãos. E no final teve um irmão que chegou perto de mim, bem simples, bem humilde, e falou, pastor, o senhor acredita que teve gente que disse que o senhor não ia vir pregar aqui? Eu falei, por quê? Porque eles falaram que pensaram que o senhor não pregava em igreja pequena. Aí eu brinquei com ele assim, eu falei, porventura existe igreja pequena? O que existe é templo pequeno. Porque a igreja de Cristo é tão grande, mas é tão grande, que o corpo dela está aqui na terra e a cabeça está lá no céu. O corpo está na terra e a cabeça está lá no céu. É por isso que Jesus falou, aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Ali eu estarei. Ali eu estarei. Deus está dizendo, eu vou te transformar. Eu vou transformar você num vaso de honra para a minha glória. Eu vou te fortalecer. As minhas digitais estarão sobre a sua história, mas não esqueça das suas raízes.
Eu sinto a presença da mão do oleiro aqui nesse início de noite. Eu sinto a glória de Deus sacudindo a nossa vida aqui neste lugar. A olaria de Deus está aberta e Ele está pronto para poder te transformar num vaso novo. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Eu quero que você seja sincero com Deus, que você se coloque à disposição dEle agora e permita que Ele faça as mudanças que somente Ele sabe fazer, que Ele faça o trabalho que somente Ele sabe fazer. Se tiver que quebrar, deixa quebrar. Se tiver que moldar novamente, deixa moldar novamente. Se tiver que apertar, deixa Ele apertar. Se tiver que voltar à origem, volta quantas vezes for necessário. Mas não perca a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua história. Ore comigo, Deus, esta noite diante da Tua presença, diante, Pai, do Teu altar, nós estamos aqui, Senhor, crendo no Seu poder, crendo, Pai, na Sua misericórdia. Pai, eu te peço que a Sua bondade esteja sobre a vida dos Seus filhos. Pai, Tu és o oleiro, nós somos o barro. Pai, se o Senhor quiser apertar, o Senhor pode apertar. Se o Senhor quiser fazer do seu jeito, o Senhor pode fazer. Mas não permita que a nossa vida fique do mesmo jeito. Se tem que ter mudança de nível, que seja hoje. E ela vai começar pelo nível do joelho. Derrama sobre nós a Sua glória, derrama sobre nós a Tua presença. Toca com as Suas mãos poderosas no nosso interior. Muda o que precisa ser mudado, quebra o que precisa ser quebrado, mas que a Sua presença seja manifesta sobre o Seu povo e sobre a Sua igreja. Eu abençoo esta tarde este povo, eu abençoo, Pai, a igreja, Senhor, pão da vida, porque Tu és fiel, Tu és maravilhoso. Pai, eu te peço que esse ano de 2025 venha existir uma medida recalcada, sacudida, transbordante, que o Seu nome venha a ser glorificado sobre a vida deles. Vai recebendo a presença de Deus, vai recebendo a presença do Espírito Santo, vai recebendo a presença do oleiro. Deixa Ele te tocar. Em troca do amor eu faço. Levante as mãos e adore. Levante as mãos e glorifica. Levante as mãos para adorar. O oleiro está aqui. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero. Vai sendo renovado agora. Jesus. Vai sendo cheio. Há quanto tempo você não se alegra? Há quanto tempo você não fala em línguas espirituais? Seja tocado, seja tocado agora. Eu quero conhecer Jesus, meu amado é o mais. Adore a Ele, sinta a presença dEle agora. Cheio agora, cheia, 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 cheia da presença, cheia do Espírito.
oleiro está tocando na tua vida agora. Ele está te curando dessa depressão profunda. Ele está te curando dessa ansiedade, deste medo que impede você de avançar. Ele te cura esta noite. Ele te fortalece. Ele está dizendo: caminha um pouco mais, caminha um pouco mais, porque a minha glória será estabelecida sobre a tua. O descrito em Joel: aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer